Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje é dia 18/7/2017. Vamos fazer aqui o nosso estudo matinal. Vamos nos preparar para a abertura, para que a gente possa identificar alguns pontos que sejam mais relevantes para a sessão de hoje. Então, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Vamos definir alguns pontos aqui do índice, do dólar e também da Petrobras e da Vale. Então, começando pelo índice futuro, eu tenho ele aqui no meu gráfico diário, só para lembrar como que ele está, né? Então ele tinha aqui um fundo anterior, esse fundo foi perdido no gap, esse gap está aberto desde lá de cima, ele veio aqui, rompeu este topo depois do pullback daquele grande gap, rompeu esse pullback, parou na outra resistência próximo da região aí dos 66,100, que era aqui inclusive um fundo anterior aqui em 115, mais ou menos. E aí ontem faz máxima e mínima menor na barra do gráfico diário, voltando a testar aí a região dos 485, topo do dia 26, e tem espaço para voltar aqui a 64.800. 64.800 também é nível de 60 minutos. Primeiro ponto de Fibonacci aqui de 60 minutos, onde o 60 sugere voltar para suas médias, tá? Então eu tenho trabalhado pensando nisso no dia de ontem, inclusive, ficando vendido desde a parte da manhã até o final do dia, mas achando que o movimento fosse um pouco maior e desse para fazer mais operações. Alguns scalps no meio do caminho, e essa ideia de hoje permanece. Então tem um suporte sugerido pelo mercado anteriormente aqui no 65.485. Acredito que não segura por aqui, num primeiro momento talvez, mas depois, se perder, a gente vai caminhar aqui para 64.800 aproximadamente. Essa região sim é uma região de importante suporte, embora a retração do Fibonacci ainda esteja mais para baixo, podendo ele buscar níveis até menores, patamares de 64.400, 63.800, tá? Então isso não para hoje, mas quanto vier hoje e na sequência dos próximos dias, isso seria muito saudável. Pode acontecer do mercado segurar algum outro ponto aí e começar a andar de lado, e sofremos alguns dias aí com correções laterais, o que não seria muito bom para nós, né? Nós desejamos aí uma correção retornando às médias, e assim o intraday fica um pouco mais interessante de se trabalhar. Então esses são os níveis do índice para baixo. Se subir, tem topo no 180, essa região dos 100, 180 é uma região de grande resistência. Mas se passar, ele pode passar, ele teria 67.360 como próximo objetivo para cima, tá? Então acredito mais para venda, a tendência é de alta, mas a probabilidade nesse momento é de correção. Então eu vou trabalhar baseado nessa probabilidade, até porque para que o 60 volte na média, o 5, o 1, o 5 e o 15 já está virando para baixo. Então quando eu venho por 15 minutos, eu já vejo 15 minutos com topos de fundos descendentes. Quando testou o topo, falhou, espécie de topo duplo ali, já vem perdendo sua média de suporte mais importante, que é a média móvel 72 exponencial. Então eu tenho já o 5, o 15 e o 1, né, naturalmente já caindo. Quando o 1 virar para cima, ninguém mais cai, aí vamos prestar atenção até onde o 1 pode subir, e esses são os patamares aqui de alvos, né, de resistências importantes, tá? Mas quando o 1 virar para baixo, já tem o 5 e o 15 para baixo também. O 60 vai demorar de ficar para baixo, mas o 60 não precisa ficar para baixo. O 60 só tem o objetivo de retrair nas suas médias, retrair no seu Fibonacci, onde encontra ali geralmente uma pressão compradora. Até lá, entendo eu que o mercado tem esse espaço quase que tranquilo, né, para caminhar para esses níveis aí. Agora, por dólar, o que nós temos para hoje no dólar, que vem fazendo um movimento bem forte, acentuado de queda, dá uma seguradinha num dia, igual ontem, deu uma seguradinha, largou um dojizinho ali, né? Esse dojizinho aqui pode chamar uma máxima e mínima maior no diário hoje e largar uma espécie desse movimento aqui, ó. Preço afastado da média móvel de 9, como aqui estava também, ganha uma grande força
e vai buscar a média móvel de 9. Então aqui pode acontecer isso, e o patamar do dólar para cima, 3205, 3224, 3225 aproximadamente, e depois 3242. Então são 3 níveis para cima. Suporte 3292, 3192 onde se encontra, onde foi o seu fechamento. Daí para baixo 3178, 3165, 3156. Não acredito que ele vai cair hoje tudo isso, mas se cair 3178, 3165, 3156. Rompendo máxima de ontem, que é 3196, 320506, 3225 e 3242. Esses são os níveis aproximados aí de intenção, objetivo que o mercado vai tomar na subida, tá? E a gente vai também fazer o mesmo exercício, caminhar sempre buscando, por exemplo, 60 minutos que está nessa pernada, puxou 1, 2, jogou a 3 lá embaixo, ainda não corrigiu esse movimento, então 60 minutos também pode voltar. Tá vendo? Primeira linha de Fibo é exatamente lá a média móvel azul, que é a média móvel de 9 no gráfico diário, e também a média móvel laranja, 7,2 do gráfico de 60. Então, para isso acontecer, eu preciso que 1 vire, o 5 vire, o 15 vire, igual o 15, o 5 e o 1 do índice viraram. Então, se eu descer aqui para 1 minuto, segurou um pouquinho no final do dia, consolidação. 5 minutos, no dia de ontem, consolidação. Por isso aquele doji no gráfico diário. E se você olhar, só que ele não tem topos e fundos ascendentes, tem consolidação. O 15 minutos, a mesma coisa. Então, o que precisa começar a acontecer? Hoje, provavelmente o dólar testa fundos ou já sai rompendo o topo. Rompendo este topo, ele deve voltar. Rompe este nível aqui dos 9,6, que é a máxima de ontem. E aí depois ele volta a fazer um pullbackzinho e confirma pivô para cima. Quando ele fizer esse movimento de confirmar pivô para cima, isso se ele já não abrir aqui nos 32,05 hoje, né? Mesmo assim, se ele já abrir aqui, ele deve sentir um pouquinho no primeiro momento, depois volta um pouco, a média encontra o preço, dá suporte para o preço e o preço volta a subir, tentando 24 ou 25, né? Lá em cima, e depois os 42, tá? Então, para mim, dólar é essas as condições e maiores probabilidades para o dia de hoje. Índice já vimos, e agora vamos ver um pouquinho dos pontos da Petrobras para o dia de hoje. Petrobras, que ontem também no gráfico diário fez máxima e mínima menor. Petrobras aqui, muito parecido com o candle do gráfico diário do nosso índice, né? Fez aqui máxima e mínima menor, região de médias um pouco distante ainda da média 72, mas região de resistência aqui. Anteriormente tinha aqui um fundo que foi testado algumas vezes e quando perdido virou agora resistência. O preço vem fazendo topo e fundo ascendente, então é um complicador para não ter força de queda, mas uma queda até a média móvel aqui de 12,63 é lá nos 60 minutos o Fibonacci dele, tá? Então se você traz aqui Fibonacci, tem pelo menos 12,55, 12,40, 12,25, média móvel 12,61 que está lá no diário, média móvel 63, tá? Então a média de 5 a média de 9 do diário sempre está próximo da média 72 do 60 minutos. Então eu penso nisso aqui, pensando nisso, inclusive ontem assumi uma posição, embora não acredite um forte movimento de Petrobras, porque ela não tem andado muito bem, né? Anda 2, 3, 4 dias, depois para e fica andando muito pouco, e pelo seu preço as opções ficam desinteressantes. Mas eu assumi uma posição ontem de put, Petro T13 ao vivo ontem na sala, assumi essa posição pensando justamente nessa movimentação provável, né? Depois de um sinal que ela deu ontem. Se isso acontecer, ok. Se romper 13,06 Petrobras, aí esquece, tem resistência lá depois 13,25 aproximadamente, mas aí se romper 13,06 eu saio dessa opção onde estiver. A Vale 5 não é muito diferente, a Vale 5 que está fazendo movimentos diários aqui ascendentes, já rompeu o topo, está indo buscar 30,25 como seu objetivo principal, ok? Vale em onda 3, gráfico diário bonita. Agora pode também voltar nos 27,54, que é a sua média móvel de 9, largou ali uma estrela, né? Uma estrela cadente ali no topo, e se hoje perder a mínima de ontem, confirma esse sinal de topo, dando uma característica de uma pequena correçãozinha. Lá nos 60 minutos essa correção vai ser expressiva,
mas a gente sabe que diário, novamente, média móvel 27,54, média móvel de 9, 60 minutos, média móvel de 72, 27,54 também. Tá? Então a gente tem o primeiro objetivo, voltar nas médias. Toda vez que o preço bate na média ele sobe, bate na média ele sobe. Então a ideia é que quando bater na média aqui também possa subir. Com o mesmo sinal do que no diário, numa região onde o mercado está tentando fazer uma correção, sinalizando essa possibilidade. Também assumiu ontem uma posição de vale T27 para tentar pegar aí um movimento corretivo, coisa curta de 1 ou 2 dias de correção nas médias. Isso já daria uma bela operação, já daria o nosso objetivo ali, que é dobrar o capital. Então, se ela conseguir bater 27,54 já seria ótimo. 27,24, que é o topo, onde foi rompido cabeça do pivô, melhor ainda, tá? Então esses são os nossos objetivos aí para o dia de hoje. Pensando nisso, os números da Vale são esses. Se subir, tem alvo ainda lá nos 30, resistência máxima de ontem, 28,35, máxima de ontem. E se cair, suporte 27,54, 27,24. E depois só um suporte lá embaixo de 26,60. Ok? Então são esses os números, os pontos que eu acho mais importantes para o dia de hoje. Vamos daqui alguns minutinhos começar o nosso pregão e começar as nossas operações ao vivo. Eu e o Leonardo Dutra ficamos lá todos os dias, de segunda a sexta-feira, desde as 8h30 da manhã até o fechamento do pregão, compartilhando com vocês interpretações do gráfico, compartilhando estratégias de operação, operando, enfim, compartilhando com vocês todo o conhecimento que nós adquirimos nesse mercado e que vocês possam ser beneficiados com essas aulas diárias, tá ok? Então, se você é nosso convidado, vem participar com a gente todos os dias, sala de day trade de opções e índices do canal da Invest TV, da Corretora Rico. Você que é cliente rico tem acesso gratuitamente para essa sala, é só entrar, nos procurar e a gente terá o maior prazer de estar ajudando vocês, tá bom? Sucesso a todos, bom trabalho, que Deus abençoe a nossa terça-feira, o nosso dia 18 de julho, e que seja um dia muito bom para nós, e saiamos daqui, né, que a gente consiga sair aqui no final do dia positivos e com a missão cumprida. O melhor de tudo é não perder dinheiro. Se conseguir ganhar, já não perder já é uma vitória. Se conseguir ganhar, uma vitória dupla. Então vamos fazer o melhor, e o nosso melhor sempre é o caminho mais curto. O meu melhor, o seu melhor é o caminho mais curto para mim e para você. Grande abraço, pessoal. Vendendo ou comprando, a gente vai estar sempre dentro do mercado. Vamos pro trade. Tchau, tchau.